Oh, dela, da bichinha. Olha, gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho que está aqui no nosso programa, meu Deus. Agora a gente vai aqui para o nosso canal Saúde e é um tema super bacana, diferente. Não sei se você já ouviu falar, mas sabe, tudo que acontece nas nossas vidas fica tudo guardado no nosso subconsciente. E você sabia que isso também fica registrado na pele? E por falar nisso, a gente vai estar recebendo aqui no nosso revista, no nosso programa, ela que é fisioterapeuta, doutora Fernanda Daniel, e ela vai falar para a gente sobre microfisioterapia. Você já ouviu falar sobre esse tema? A gente vai conversar aqui com ela agora e ela vai esclarecer. E eu já quero falar para você que está assistindo a gente, se você tiver alguma dúvida, já manda aqui para o nosso WhatsApp, tá bom? DDD 869-9411-7777, para que você possa tirar suas dúvidas e fica atento, porque eu tenho certeza que você vai amar esse tema, tá bom? Doutora Fernanda Daniel, muito bem-vinda à nossa revista. Olha, a gente vai falar sobre esse tema. Eu vou deixar aqui com a especialista, claro, e eu já gostaria que você falasse para a gente um pouco do conceito do que é a microfisioterapia, já que a gente remete fisioterapia àquelas sessões, né, de muscular, né, de fazer repetição. Então, me conta um pouco do conceito da microfisioterapia. Bem, você chamou a atenção de uma coisa importante, que as pessoas acham que as memórias do que nós vivemos e que o corpo não corrigiu, fica só na nossa consciência, no nosso cérebro. E não. O nosso corpo registra esses momentos, essas perturbações que, porventura, o nosso organismo não interpretou bem e não realizou uma boa correção. Então, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual, que ela tem uma origem francesa, desde a década de 80, são dois fisioterapeutas franceses, Daniel Grosjean e Patrice Benny, que começaram a pesquisar, eles eram osteopatas, a formação de base deles, e eles começaram a se aprofundar no estudo da embriologia. Então, aonde essas memórias poderiam ficar instaladas. Por quê? Uma coisa que a gente observava, mesmo antes de iniciar o conhecimento da microfisioterapia, a gente observava muito que as pessoas, por exemplo, uma dor lombar, ele ia para a clínica, você atendia, você usava todos os seus recursos físicos e ele saía de lá bem, mas no outro dia ele voltava com a dor. E eu não conseguia ter esse acesso. Como eu identificar e como chegar nessa dor. Mas a gente observava o quê? Que aquele indivíduo vivia situações muito difíceis, familiares, no trabalho. A gente sabia que havia interferência, mas não sabia como fazer essa abordagem. Sim. E a microfisioterapia trouxe isso, porque a base dela é exatamente essa leitura do tecido. Porque cada vez que seu corpo não corrige uma agressão que pode ser tóxica, pode ser virótica, pode ser emocional, pode ser bacteriana, traumática, ele gera uma cicatriz patogênica. É uma cicatriz na pele, que ela é sensível, mas ela não é visível. Uau. Então, é como se fosse a porta de entrada dessa informação. E isso pode levar a alterações de função, de funcionamento de órgãos e vísceras, como de processos de reparação. Que o corpo existe no nosso corpo. Nós temos o organismo tem três capacidades importantes: de se adaptar, de se proteger e de se autocorrigir. Então, quando isso não ocorre, os processos de disfunção se instalam. E a micro nos permite isso, de chegar a essa informação e reinformar para o corpo. Não somos nós que corrigimos, nós reinformamos, detectamos o caminho dessa agressão, aonde ela chegou, a que órgão, a que víscera e a que tecido, claro, porque dependendo do tecido vão ter sintomas diferentes, e nós fazemos uma reinformação, claro que com doses infinitamente menores, né, para que o corpo reconheça aquele processo que ele não foi competente de corrigir naquele momento.
É muito interessante, né, doutora? Porque uma forma de abordagem, e pelo que eu entendo, é como se a nossa pele ela fosse um mapa, né? Tipo isso, que aí vai ficando registrado tudo aquilo que a gente vai vivendo no inconsciente, no consciente. E não é que às vezes você veja, né? Como você falou, é sensível, até imperceptível mesmo, mas quando a gente vai crescendo, quando vai ficando mais velho, algumas coisas, alguns bloqueios na vida, enfim, né, em vários segmentos da vida, espiritual, emocional, no trabalho, é como se fossem travas, né, bloqueios. Exato. E me conta um pouco, doutora, existe, quando o paciente chega ao seu consultório, né, procurando informações, procurando a sessão da microfisioterapia, existem algumas doenças ou patologias, vamos falar assim, em que a micro, ela atende? Sim ou não? E assim, ela é, vamos dizer, indicada ou para todo tipo de pessoa, idade? Tem alguma restrição? A micro não tem restrição. Uhum. A única restrição é o paciente não querer. Sim. Não aceitar o atendimento. Então, assim, a vantagem da microfisioterapia é que nós utilizamos o toque. Uhum. Nós vamos pelo corpo. Nós não trabalhamos, vamos trabalhar o lado psicológico, não. Pode até ter melhoras nesse aspecto de comportamento, emocional, mas o nosso toque é pelo corpo. Sim. Nós agimos pelo corpo. E vamos investigando, como você falou, existem mapas que foram identificados pelos criadores do método, eles foram gerando esses mapas que nos levam até o ponto realmente de correção. Nós estamos sempre com as duas mãos no paciente, então assim, não existe uma doença específica. Infelizmente, quem chega para nos procurar já vem com sintomas. Sim. Mas não necessariamente precisa, porque existem fragilidades que vão se instalando ao longo da vida e que seu corpo conseguiu ir lhe protegendo e ele não permite que os sintomas apareçam. Quando os sintomas aparecem é porque o seu corpo perdeu a capacidade de proteção. Então, normalmente, quem nos procura já está com algum sintoma. Mas a micro, ela não é específica para uma doença. Nós olhamos o indivíduo como um todo. É uma terapia holística. Então, a gente vai olhar como um todo. Eu tenho essa queixa. Ótimo. Eu vou tentar te justificar em que momento essa fragilidade se instalou. Mas muitas vezes encontramos muito além, muito mais fragilidades do que as suas queixas. E se você não tem sintomas ainda, porque eles podem se instalar em um outro momento, nós já vamos colocar o corpo para corrigir. Perfeito. Entendeu? Antes mesmo que isso se instale ou se apresente. Perfeito. Como sintoma. Olha, eu posso falar para vocês, gente, que como é um tema ainda desconhecido de muitas pessoas, apesar de a doutora Fernanda Daniel já estar atuando aí nessa área da microfisioterapia há quase 20 anos já, né, doutora? Quase 20 anos, quase 20 desde anos. 2005. E eu, claro que já fui, né, me consultar, porque eu gosto de entender um pouco sobre isso. E realmente é surreal. Você vai entendendo mais sobre você. Como ela falou, não é sobre o lado psicológico, né? Ela é fisioterapeuta. Mas é realmente sobre um todo. O universo do ser humano completo, de que na nossa pele vai ficando, né, aquilo que a gente vai vivenciando, já viveu, e poder melhorar. Eu acredito, doutora, que quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente vai olhando para dentro de uma forma em saber que nós somos primeiro, né, a prioridade, as outras coisas vão fluindo. Você vai ficando bem com você e aí automaticamente isso vai acontecendo, né, doutora? A micro provoca essa autocorreção. Então, os órgãos, as vísceras, eles passam a funcionar. A gente vai recuperando a vitalidade dos tecidos. Lembrando que também não é nada com dor, tá, gente? Ela usa realmente somente as mãos, né? E, bom, aqui no nosso canal Saúde, a gente vai finalizando com a doutora Fernanda Daniel. Eu, por mim, eu ficaria aqui uma manhã inteira conversando, porque realmente é um tema que a gente se envolve, que é maravilhoso, né, doutora? Demais. É muito interessante. Eu gostaria de colocar já também aqui, ó, para você que ficou interessado em fazer, em descobrir do que se trata, né? É realmente uma sessão direto com a doutora, que eu acho que você vai entender um pouco mais sobre esse universo da microfisioterapia. Vai ficar aqui o Instagram, né? O @, dela. Doutora, só pra gente contextualizar e finalizar a nossa matéria aqui, nossa entrevista, para quem tá assistindo a gente, uma palavra assim pro dia de hoje, né? Sei lá, o que você poderia dizer para quem tá assistindo a gente que de repente está com algum sintoma, com algum problema aí em casa e que deve procurar aí a microfisioterapia.
Então, hoje a busca mundial é pela saúde. Verdade. Pela saúde física, mental, espiritual, como Sim. você falou. E a micro, independente assim de você ter sintomas ou não ter sintomas, mas você quiser buscar essa qualidade de saúde, esse bem-estar, porque é um bem-estar que vem de dentro para fora, porque verdade. os processos vão se resolvendo internamente. Perfeito. Né? Então, a micro vai te ajudar nisso, porque a gente vai provocar essa regularização, essa normalização das funções. Tá aí, gente. Então, para você que quer, né, ficar melhor, fica essa dica para você. Doutora, muito obrigada pela sua participação Imagina. aqui, tá Eu bom? que agradeço.